Olá, meus queridos. Bom, estamos aqui mais um episódio do Pleroma Talk que nós queremos conversar com vocês, tomando mais um café sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, mais um momento de reflexão, né? E gostaríamos de dividir isso com vocês, né, Elis? Na verdade, aqui a gente dividiu as reflexões, né? Nós estamos conversando sobre algo e fizemos isso em porções, porque é muito profundo para que você também possa refletir e ter esse tempo da reflexão e de buscar do Senhor o que o Senhor coloca no seu coração sobre isso. E hoje a gente vai ler Gênesis 1, 26 e também Gênesis 3, de 1 a 5. Tá legal? A conversa vai ser por aqui. Então, 1:26 diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gênesis 3, de 1 a 5. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. É isso aí. É interessante esse texto, né? Que, na verdade, quando você vê na criação do homem, né? Deus fala a Trindade, né? E cria o homem a imagem, né? Conforme uma imagem, conforme uma semelhança, né? Aliás, façamos o homem, Sim, a nossa imagem, né? conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa semelhança. Então, veja, o homem já era, em essência, semelhante a Deus. Uhum. Né? Ele já era, em essência, semelhante a Deus. E o que a serpente vem trazer de engano ao coração do homem aqui é que, se ele comer, ele vai ser parecido com Deus. Então, esse engano que foi semeado no coração do homem e da mulher, né? Ele é um engano que ele ainda permeia o nosso coração. Porque o que ele veio falar? Aquilo que você já era, Sim, em essência, porque Deus já tinha te criado dessa forma, agora você precisa fazer algo para você vir a ser. Então, se você, que já era em essência semelhante a Deus, sim, agora não. Você precisa, na verdade, comer sim, para ser semelhante a Deus. sim. Né? Se você comer, você vai ser semelhante. Sim. Deus sabe isso já. É. E Deus não falou isso. Não. Né? Deus falou para eles lá no 2:15-16 que se vocês comerem, certamente vocês morrerão. É isso que ele fala. Exatamente isso. Sim. O homem seria um ser eterno. Ele e o deixa homem bem claro. Ele fala claramente, ele não fala que Deixa... não era igual. Sim. Ele já fala desde o princípio, vamos fazer alguém que seja semelhante Sim. à nossa imagem? Sim. Né? Não pode haver essa dúvida no nosso coração. Então, o problema disso é que daí gera a expectativa sempre do homem de ter que fazer algo para ser. Sim. Tem que fazer algo para ser. Sim. Então, é aquela situação de quase eu me salvo. Se eu não fizer, eu não vou conseguir chegar. Sim. Se eu não trabalhar, eu não vou alcançar. Se eu não acordar de manhã
e não for fazer alguma coisa, eu não vou. Eu entendo essa necessidade do trabalho que veio com a questão do pecado, que a gente vai ter que trabalhar. E sim, a gente vai ter que levantar e trabalhar. Vai ter que levantar e trabalhar. Mas a dessa, ilusão de você acreditar que é teu braço, que é o teu braço que te sustenta, veio nesse momento aqui. Veio nessa hora. De você entender que, então eu tenho a condição, então eu sou bonzinho. Por isso que eu estou colhendo essa circunstância. Eu sou desse jeito, por isso eu sou merecedor. Não, mas veja bem, olha o quanto que eu faço, por que eu consigo? Só que daí, se você for por esse caminho, e é um caminho, porque você escolheu uma entrada, aí você entrou num caminho. Você vai encostar onde? Tá, mas e quem faz igual e não tem a mesma? Não tem a mesma paz, não tem a mesma saúde, não tem... Aí você vai entrar num caminho que não vai chegar onde é a essência, onde é a verdade. Então, Robson, você está falando para mim que você não precisa buscar ser bom, buscar ser melhor? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando de motivação do coração. De motivação. Veja só o que acontecia aqui. Eles eram, em essência, semelhantes a Deus. Sim. E quando ela chega enganando eles, ela fala assim, se você comer, você vai ser. Gerou uma dúvida. Não só a dúvida, né? Gerou uma necessidade. Sim. Gerou aquele sentimento assim, bom, então para eu ser, eu preciso fazer. Sim. Então veja. Então, por que eu faço? Por que eu faço? Essa é a questão e essa é a pergunta que a gente tem que deixar aqui. Eu faço para ser? Para ser ou eu faço porque eu sou? Aí. Eu faço porque eu sou. Porque se eu faço para ser, eu me salvo. Tá. E a Bíblia fala que aquele que tentar salvar a sua vida, ele vai perder. Não é isso que ele fala? E quem tentar perder a sua vida por amor de mim, sim, ele achá-la. É isso que a palavra fala. Né? Então a gente tem que compreender essa situação pela motivação. Quem é filho de Deus? Ou quem é filho do rei? Né? Vamos pensar no príncipe. O príncipe, ele é príncipe por quê que ele é príncipe? Porque ele fez alguma coisa diferente? Não. Então vamos pensar lá no William, né? Então o William, ele é piloto, ele estudou, ele é duque de Cambridge, né? Ele é o príncipe de Gales, ele tem filhos, ele foi bem educado. É por isso que ele é príncipe? Não. Ele é príncipe porque ele é filho do rei. É igual um filho nosso, por exemplo. Ele nasceu, a gente olha para ele e já põe o sobrenome. Já é filho. Ele já é filho, ele não precisou ser alguma coisa, fazer alguma coisa para ganhar o nosso nome. A nossa filiação, o nosso amor, o nosso tratamento, o nosso cuidado, a nossa disposição. Não. Né? Nada disso. Então, isso também é do ponto de vista de Deus. Né? Só que aqui houve uma inversão. É como se a serpente estivesse falando assim para o homem. Se você quiser mesmo ser filho, você precisa fazer isso. Porque daí, se você fizer isso, você vai conseguir ser filho. E isso é um tremendo do engano. Sim. É um tremendo do engano. Porque daí a humanidade, ela vive tentando tomar atitudes, né, que salva a si mesmo. Sim. Né? Então, se eu for bom, se eu for compassivo, se eu for... Isso tudo são coisas que nós temos que ser. Eu não estou falando que nós não temos que ser isso, mas a motivação do nosso coração não pode ser eu ser isso para eu ser salvo. É verdade. Não é isso que vai nos levar à salvação. Porque se eu for fazer dessa forma, qual que é a diferença das indulgências? Qual que é a diferença de você comprar o seu pedaço do céu? Se você se salva, por que você precisa de Deus? Por que você precisaria de remissão do seu pecado, de mediador? Se eu for bonzinho, se eu for um menino muito legal... E eu não estou falando que nós não temos que ser. Porque a partir do momento que William se tornou príncipe, ele começou a ter responsabilidades. Só que ele foi estudar em Cambridge para aprender
os problemas sociais que aconteciam dentro do cado dele, não porque ele tinha uma necessidade daquilo, mas pela responsabilidade que ele tinha frente àquelas pessoas que moravam naquele lugar. E você vê Jesus dizendo assim, ó, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então, por que eu faço? Por que eu sou bonzinho? Por que eu faço isso como um príncipe? Porque eu vejo a minha função, a função do rei. Eu vejo como deve agir. Então, eu faço porque eu sou. Eu tenho responsabilidade diante dessa situação. Sim. Por quê? Porque me foi legada a responsabilidade. Não para ganhar alguma coisa. Não porque eu tenho que ser, porque daí eu vou conseguir ter mais pessoas ali que estejam, ou eu vou ganhar mais testes, porque eu já tenho. Tudo aquilo já é meu. Então, a partir do momento que eu sou redimido, sim, e eu preciso de redenção, sim, ninguém consegue pagar os pecados. É como isso é inexorável. Todos pecaram e estão destituídos da graça, da glória de Deus. Todos estão separados de Deus. Isso está escrito em Romanos. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que se fez mediador de vida para que nós pudéssemos ter vida. Então ele foi aquele sacrifício que foi dado sem pecado, para que nós pudéssemos, através desse sacrifício, ser enxertado novamente em comunhão com Deus e termos essa comunhão de novo e sermos de novo restabelecidos a nossa filiação com Deus, porque nós estávamos afastados de Deus, porque essa é a condição do pecado. E de onde você trouxe esse pecado, Robson? Nós viemos da nossa dia de Adão, gente. Ele veio. Ah, credo, mas ele fez alguma coisa e eu colhi essa consequência? Ué, se seu pai perdeu tudo, você vai nascer rico? Agora, se seu pai ganhou tudo, você vai nascer pobre? Aí a culpa é tua ou não? Você colhe consequência dessa circunstância? Você colhe consequências. São consequências que nós colhemos. E isso faz parte. Faz parte do dia a dia. Se naturalmente é desse jeito, por que não seria? Ah, Deus está sendo um Deus injusto? Não. É delicado, né? Porque não é. Deus não está sendo Deus injusto. É delicado porque assim, a gente está indo contramão de muita coisa que são dogmas que nós temos, mas aquilo que a gente estava falando sobre valores, esses valores eles estão trocados. Esses valores eles estão totalmente invertidos. Por isso que nós temos que compreender que não é só nós fazemos aquilo que fazemos porque nós somos e não para colhermos algo. E não para termos um benefício com aquilo. Porque se a gente fizer isso, nós já recebemos aquilo que a gente recebe. Por isso que a palavra fala que aquilo que sua mão dá, a outra não precisa saber. Não precisa saber. Por quê? Porque você não faz aquilo para ter algo. Não. Mas você faz aquilo porque você já foi alcançado. E por que você faz? Porque a mesma graça que te alcançou pode alcançar as outras pessoas. Sim. Ou por que você foi alcançado? Para que você seja fonte de bênção na vida das pessoas. Sim. Ou porque você tem até aquilo que você tem. Se não ser somente para poder ser fonte de trazer justiça às pessoas. E justiça é acabar com eu falo que é trazer equidade. Tá. Não é nem desigualdade, porque desigualdade vai acontecer. Sim. Né? Desigualdade vai acontecer, como o próprio Jesus falou, né? Os pobres vocês terão entre vocês. O problema não é ter pobre, o problema é a gente ter falta de equidade. É um comer 200 milhões a mais e o outro tá passando fome. E aquele lá não sentir a dor daquele que não tá, que tá passando fome. Sim. E o coração dele tá tranquilo com isso. Né? É isso que não pode acontecer. Né? É essa circunstância que não pode acontecer. Quando o nosso coração vê uma pessoa buscando um lixo, achar aquilo natural, porque faz parte do dia a dia, pelas desigualdades sociais, e eu não tenho a ver com aquela circunstância. Né? Ou aquilo é minha responsabilidade, porque Deus está me mostrando aquilo, e eu sou filho de Deus, e eu sou responsável por tudo aquilo que eu estou vendo.
Sim. né? E a minha atitude não é para ser bonzinho ou porque... Não, porque é um filho de Deus que está ali naquele lugar, tá? E teve o mesmo amor que Deus tem pela vida dele, teve pela minha vida, e não são esses valores que são os valores que nos moldam. Uhum. Porque isso também entra em questionamento, os valores. Sim. Nós valorizamos as pessoas por várias circunstâncias. Como a gente estava falando ali naquele episódio anterior sobre valores, né? Sim. Tudo aquilo é mutável, tudo aquilo que a gente acha que é importante não é importante. Sim. Né? Quem são as pessoas que nós valorizamos? Nós colocamos graduação nas pessoas. E Deus nunca fez isso. Não. Deus nunca fez isso. É Então, nós vamos começar a tratar todos de uma forma equilibrada, sim. né? Equitativa. Sim. Não precisa ser igual, mas equitativa. Sim. Né? Com justiça. Sim. Com justiça. Esse tem que ser o nosso olhar. Um olhar de trazer a justiça, né, ao mundo, de trazer essa realidade, né? De trazer esse reino. Sim. Esse reino desse rei que nos fez filhos, que nos fez príncipes. E quando nós agimos em prol de trazer a justiça, não é para que a gente tenha benefício, Sim. mas porque nós temos a responsabilidade daquele que nos fez e daquele que nos alcançou. E não para nós sermos. Porque se eu tentar fazer para ser, de nada está valendo. É verdade. De nada está valendo. É sobre isso, gente. Forte, né? Mas muito interessante. Que o Senhor possa estar falando ao seu coração, que você possa estar atento ao seu dia a dia. Vai caçar. Caça as coisas ali. Tem um tempo, separa um tempo e fala, Senhor, eu quero buscar profundamente onde que eu tenho me perdido, onde eu entrei em lugares que eu não deveria entrar, caminhos que eu tomei que me levaram tão distantes da essência de quem eu sou, e pedir, Pai, eu quero voltar a ver quem eu sou, sair das negociações que eu entrei, para que eu não precise mais, eu não quero fazer para ser, eu já sou, tá bom? Tenha um bom dia, Deus te abençoe.